Oi, tudo bem? Bom dia. Graças a Deus estamos aqui na presença do Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo e todos os anjos do céu estão aqui com nós e com vocês também, graças a Deus, né? Então hoje eu vou ler aqui as bênçãos, né? Os primeiros 40 dias, né? Então vou ler Provérbios 26, capítulo 26 e versículo 2. Como ao pássaro ou vaguear, como a andorinha ou voar, assim a maldição sem causa não virá, né? Maldição sem causa ela não virá, né? Ela só virá se tiver, né, uma causa, né? Então aqui tem uma explicação, né? É tudo sobre as transgressões, né? Só um momentinho. O mundo, nada acontece por acaso no mundo, né? Tudo tem um acaso, né? As bênçãos e maldições são resultados da ação do ser humano, né? Em relação à própria vida espiritual. Nós temos, né, essa relação assim, né? Desde Adão e Eva, falar de Adão e Eva novamente, né? A desobediência tem sido a causa comprovada de muitos infortúnios, desde Adão e Eva, né? Por isso, aqueles que desobedecem à palavra de Deus ficam sujeitos a carregarem maldições, né? A pessoa fica sujeita, né? Maldições com causa, né? Porém, aquele que é justo, fiel e temente à voz do Altíssimo, né? Não está sujeito a nenhuma praga. Se a pessoa está ali, né, anda direitinho, procura, né, obedecer o mais que puder, né, ou maldição proferida, né, por ímpios, pois a sua vida é protegida do mal. Está no versículo 26, 11, né? Como o cão toma seu vômito, assim o tolo repete a sua estutícia, né? Tolice, né? Então, a maldição preferida dos ímpios, a sua vida é protegida do mal, né? Voltar ao erro, o autor lança a mão de um comportamento assim, muito precioso, né? Um comportamento muito precioso do cachorro, né? Para trazer um precioso ensinamento espiritual, né? Por isso que ele fala ali do cachorro, né? Embora seja uma cena ruim, a Bíblia cita para promover temor ao ser humano, né? Por isso que a Bíblia, né, tem todas essas coisas para promover o temor nas pessoas, né? Quando o estômago do cachorro rejeita o alimento, ele vomita. Depois dá meia volta, né? E come novamente o seu vômito, né? O cachorro é assim, né? E como aquelas pessoas que depois de conhecer o Evangelho e se libertarem dos seus pecados, abandonam a fé. É a mesma coisa que o cachorro fez ali, né? E voltam aos seus antigos erros. O apóstolo Pedro citou esse provérbio para aqueles que estavam limpos. Aqui eu vou ler aqui sobre Pedro, né? Pedro, aqui 20, né? Porquanto, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidas nelas e vencidos. Tornou-lhe, né, o último estado pior que o primeiro. Se a pessoa larga, né, assim, Deus, tudo, não quer mais nada, né? Então o estado dele vai se tornar pior, né? Porque ele não vai ficar bem, né? Então ele tem que procurar voltar novamente, né? Só assim que se livrará, né? Porque melhor lhe fora não ter conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes por um verdadeiro provérbio se diz:
O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjeiradouro de lama, né? A porca, né? Então, isso aqui tá tudo na Bíblia, né? Então, eu ver aqui. Então, voltar, né? A pessoa estava bem, né, ali com Deus, né? Largou, né? Então, quando ele voltar, né? Então, ele tem que começar tudo novamente, mas vale a pena começar tudo novamente, né? Novamente, bom. Como aquelas pessoas que depois de conhecer o Evangelho se libertaram dos seus pecados e abandonaram a fé, voltam aos seus antigos erros. O apóstolo Pedro citou, né, esse provérbio para aqueles que estavam limpos, né, das transgressões, não retornassem a elas. Está lá em Pedro que eu já li, né? Quem se desvia da fé fica pior que antes, né? Conhecendo o Evangelho, ele volta às sujeiras, corrupções do mundo, né? Volta a conhecer todas essas coisas que tem assim no mundo, né? Ela se deixa dominar, né? Novamente com vícios, mau gênio, né? A pessoa fica com mau gênio, impurezas e toda a sorte dos pecados. Por isso que não é bom largar Jesus, né? Ficar sempre ali com ele, né? A gente tem que conhecer que um dia a gente também, né, não reconheceu como rei o nosso Jesus, né? A gente também não reconhecia ele como ele, mas ele perdoa. Ele perdoa tudo que a gente fez, tudo, né? Assim, né? Por isso que é bom a gente sempre estar sabendo tudo sobre Jesus, né? Sobre Deus, porque sempre tem o perdão, tá ali, Jesus está ali esperando, né? De braços abertos, né? A pessoa erra, larga Jesus, troca Jesus por outras coisas, né? Às vezes o diabo, né, tenta aquela pessoa, mas a pessoa tem que ser forte, tem que resistir ao mal, né? Porque o diabo, ele é astuto, né, como diz, né? Então, a gente sempre está se desviando do mal. Sempre, sempre. Na hora que a gente está no mal, você chega a Deus, se ajoelha, pede para Ele o que eu faço, o que eu devo de fazer, para não se desviar de Deus, que é melhor, né? Mas se desviando e dá tempo ainda de voltar e pedir perdão para Deus, né? Então, por isso que eu aconselho a todos, né, que todos os dias, né, a gente tem que carregar a cruz. Todos os dias, né? Não tem nenhum dia que a gente não tenha que pegar a cruz e seguir em frente, né? Então é isso que eu tinha que falar no dia de hoje, tá bom? Então Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Amém.